Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Altonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é a base divina humana da salvação. Marcos escreve no capítulo 1 do seu evangelho que depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A salvação do ser humano repousa em duas bases. A base divina é o que Deus faz para salvar, e a base humana é o que a pessoa faz para ser salva. A base divina da salvação é por aquilo que Deus realizou entregando seu Filho unigênito para ser morto na cruz, para perdoar os pecados e salvar todos que se arrependem de suas iniquidades e creem na obra salvadora. Esta base divina, portanto, está relacionada com o pagamento, isto é, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, derramando seu precioso sangue em favor dos que creem. É o que descreve João no capítulo 3 do seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já a base humana da salvação se dá por meio do arrependimento dos pecados, na demonstração diária de uma nova vida, por intermédio do Espírito Santo, nos que são novas criaturas. Vida esta ligada à igreja, que é o corpo de Cristo, e na prática de suas doutrinas. E na fé, ou seja, crendo no único e suficiente meio de Deus para a salvação, que foi o feito da cruz. Portanto, a base humana da salvação não se trata de pagamento, pois Cristo pagou o preço da salvação na cruz e a oferece de graça, conforme trata Paulo aos Efésios no capítulo 2, dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A base humana da salvação trata de um reconhecimento do que Deus é e do que faz para salvar os pecadores. Este reconhecimento tem que durar desde que a pessoa se arrepende e crê até o dia de sua morte. O arrependimento e fé acontece pelo poder da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na vida de todos os homens e mulheres de bom coração que temem a Deus Criador. Como exemplo de que o arrependimento vem pelo poder da palavra, Lucas, no capítulo 11 do seu evangelho, descreve o que Jesus disse: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está, disse Jesus, quem é maior do que Jonas. E a fé também se dá pela pregação. Por exemplo, Paulo aos Romanos no capítulo 10 diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Arrependimento, portanto, significa mudança de rumo, de mente e de comportamento. É quando o pecador, pelo poder da palavra, deixa a prática de pecado deliberado, passa a praticar o bem que omitia, inclusive o bem espiritual que desconhecia, o qual se dá por intermédio da Igreja de Cristo e suas doutrinas. E a fé, conforme registra Hebreus no capítulo 11, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E Tiago, na sua epístola no capítulo 2, descreve: assim também a fé, se não tiver obras, isto é, se não for seguido do arrependimento, por si só está morta. O arrependimento e fé são doutrinas que se unem, que se completam. E como é pelos frutos que se conhecem a árvore, conforme descreve Mateus no capítulo 7 do seu evangelho, os que se arrependem e creem são identificados pela prática dos ensinos de Jesus por intermédio de sua igreja, conforme trata todo o Novo Testamento, ou seja, na profissão de fé e batismo, no culto congregacional, na entrega dos dízimos e ofertas, na participação da ceia do Senhor,
nos louvores, nas orações, na leitura da Bíblia, na ação social, na santificação pessoal, na evangelização, no respeito a Deus e às autoridades constituídas, no amor ao próximo, no caráter, na paciência, no perdão, na honestidade, no trabalho sério para ganhar o pão de cada dia, na gratidão, na alegria e na esperança da volta de Jesus Cristo. A base divina humana da salvação é sinônimo de predestinação, ou seja, a base divina é o pagamento feito na cruz por Cristo em favor de todos que querem e buscam a salvação. É a soberania de Deus. E a base humana da salvação é o contínuo reconhecimento do feito da cruz, por intermédio do arrependimento e fé. É a responsabilidade humana. Deus pagou o preço e oferece de graça a salvação. É a sua soberania. A pessoa humana tem que aceitar e comprovar a salvação pelo reconhecimento. É a sua responsabilidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a expandir o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.